Jesus ensina julgamento e futuro, paganismo, Roma, anticristo e o reino de 1000 anos. Capítulo 46. O julgamento do paganismo. O Senhor fala. Aqui os meus antigos discípulos disseram: Senhor e Mestre, prometeste-nos a fazer um anúncio mais pormenorizado sobre isto aqui, e falo agora, pois esta seria provavelmente a oportunidade mais apropriada. Disse eu: quando é a oportunidade mais adequada para isso? Eu sei melhor, então já vos falei muito sobre isso, que certamente virá, porque não me é permitido mudar nada no livre-arbítrio dos homens, e vós não o podeis mudar. Mas com o meu nascimento já começou o julgamento dos gentios em todo o lado, e agora continua cada vez mais, e ainda durará até ao julgamento total entre os homens nesta terra, cerca de 2000 anos. Mas assim como vedes agora todo tipo de nuvens se formando na região matutina e se estendendo no horizonte, como se quisessem impedir o nascer do sol, assim também uma grande massa de todo tipo de nuvens impeditivas começará a se acumular contra o grande nascer do sol espiritual e eterno da verdade e causará muitos danos entre os homens, mas não conseguirá impedir o grande nascer final do sol da verdade. Vistes outrora muitas e belas estrelas brilhando no céu, e ao pôr do sol também vistes estrelas que brilhavam na noite profunda. Eis que elas precederam os mensageiros da manhã, ainda visíveis como bons mensageiros, e trabalharam na noite, e esta é agora a vossa vocação. Mas quando os mensageiros da manhã, ainda mais brilhantes, surgirem no horizonte espiritual da manhã, isso será um sinal de que logo serão seguidos pelo grande e universal sol da vida e da verdade. A sua luz mais brilhante será um julgamento implacável de todas as mentiras e enganos, e será atirado para o abismo do desprezo, da ira justa e do esquecimento, juntamente com os seus discípulos e admiradores, e com a sua grande pompa mundial. Nessa altura, as pessoas esclarecidas já não se lembrarão do engano e do julgamento duradouro. Mas, tal como agora já podeis notar bem que as nuvens negras, anteriormente tão ameaçadoras, começaram a ter franjas douradas e brilhantes, também notareis, nesse tempo, como os homens, que há pouco tempo ainda eram completamente escuros e verdadeiros inimigos da luz da verdade, serão iluminados de todos os lados pelos raios de luz da verdade, cada vez mais e mais e mais brilhantes, e então também como brilhantes, tornar-se-ão inimigos da velha mentira. E essa iluminação do sol da verdade, que se aproxima da plena ascensão dos céus, será o sinal do meu Filho do Homem, para todos os verdadeiros na terra, e o início do grande julgamento sob a meretriz da Nova Babel. Então os amantes da verdade começarão a regozijar-se e louvar-me-ão, por eu já lhes ter enviado antecipadamente o sinal da minha ascensão no céu, no dia interior do Espírito. Mas os inimigos da verdade começarão a uivar e a ranger os dentes e tentarão, tanto quanto possível, esconder-se em cantos escuros, com o seu número cada vez menor de fiéis. Mas isso não lhes servirá de nada, porque quando o sol pleno da verdade tiver nascido, a sua luz brilhará através de todos os buracos, cantos e cavernas mais escuros, e os inimigos da luz já não encontrarão refúgio em toda a nova terra. Mas eu mesmo estarei naquele sol como a verdade eterna, e por meio de sua luz estarei com os homens como governante e diretor de suas vidas e de seus destinos temporais, espirituais e eternos. E assim vos mostrei agora a verdade plena e facilmente compreensível do grande julgamento do novo e do velho paganismo. Mais tarde, porém, ainda vos darei uma imagem para o povo que podereis então comunicar também ao povo,
mas não sem a verdadeira explicação. Agora, porém, continuemos a contemplar com calma a cena da manhã. Capítulo 47. O futuro de Roma e o Anticristo. Depois de um quarto de hora, durante o qual todos nós olhamos para as cenas da manhã com grande atenção, eu disse novamente a todos os presentes: agora prestem atenção ao que será mostrado antes do pleno nascer do sol, pois eu quero que vocês vejam com os olhos como tudo vai tomar forma no último tempo do novo paganismo. Agora todos voltaram os olhos para o Oriente com atenção redobrada. Ainda faltava uma boa meia hora para o amanhecer e, por isso, muitas imagens ainda se poderiam desenvolver diante dos olhos dos discípulos observadores. No início, viram um nevoeiro denso e completamente negro a subir do horizonte. Quando essa névoa atingiu cerca de 7 vezes a altura das montanhas distantes do horizonte, logo se tornou como se estivesse brilhando, pois foi atravessada por uma miríade de relâmpagos, de modo que todos os presentes pensaram que uma terrível tempestade estava agora a assolar o local. Mas eu disse: preocupai-vos com outra coisa, porque ninguém a não ser nós pode ver nada desta aparição. Então eles continuaram a observar calmamente para ver o que se seguiria. E eis que na borda negra superior da nebulosa, brilhando com os muitos relâmpagos, apareceu uma grande cidade. E eu disse: eis a imagem da Nova Babel. Então Agrícola disse: Senhor, isto é muito parecido com a nossa Roma. Só que noto muitas ruínas à volta, mas no centro da cidade, para além dos edifícios antigos, que conheço muito bem, há provavelmente também muitos edifícios novos e templos cujas empenas estão estranhamente decoradas com cruzes. O que é que achas que isto significa? Eu disse: eis a queda do velho e ao mesmo tempo o início do novo paganismo. Daqui a cerca de 500, 600 anos será literalmente assim em todo o lado, mas continuem a observar a estrutura. De novo, todos se voltaram para a estrutura, cujas cenas se desenrolavam em rápida sucessão. Viram grandes marchas de pessoas e muitas batalhas e guerras ferozes, e no centro da cidade viram algo que se erguia alto como uma montanha. No cimo da montanha estava um trono alto e grande, que parecia ser feito de ouro reluzente. No trono estava sentado um soberano, com um bastão adornado no topo, com uma cruz tripla e uma coroa tripla na cabeça. Da sua boca saíam inúmeras flechas, e dos seus olhos e do seu peito saíam inúmeros clarões de cólera e de orgulho. E vinham ter com ele os reis, muitos dos quais se curvaram perante ele. Os que se curvaram perante ele, ele olhava com benevolência e confirmava o seu poder, mas os que não se curvaram perante ele eram muito perseguidos e esmagados pelas suas 7 raios. Agripa disse: Senhor, este não é um bom exemplo para os futuros governantes da Nova Babilônia. Parece que o poder deles vai ser ainda maior, mas também muito mais cruel do que é agora. Porque agora só os piores criminosos são castigados com a cruz, mas apenas com a mais simples. Mas ela até tem uma tripla na mão do seu governante contra todos os outros reis. Senhor e mestre, explicar-nos isto um pouco. Eu disse: isto não representa um governante particular sobre muitos países e povos, mas apenas a personalidade visível do Anticristo. Mas a cruz tripla significa o meu ensinamento, que será imposto aos reis e aos povos numa tripla falsificação. Falso na palavra, falso na verdade e falso na aplicação viva. Mas os reis que não se curvam perante ele e que ele amaldiçoa são os que permanecem mais ou menos na verdade do antigo ensinamento.
As suas setas e relâmpagos podem atingi-los, mas não lhes podem causar nenhum dano grave. Mas agora continuem a observar a estrutura, pois só vos posso mostrar os momentos principais através dela. Agora todos olhavam novamente com atenção redobrada. E eis que muitos reis, que antes se curvaram diante daquele que está sentado no trono, estão reunindo suas hostes de guerra e marchando contra ele. Eis que há uma batalha feroz, e o seu trono exaltado afunda-se muito significativamente até à cidade, e vês apenas alguns reis a curvarem-se perante ele, apenas por forma, enquanto muitas setas e relâmpagos são agora enviados de volta para ele pelos muitos outros reis que se afastaram dele. Mas agora quase não se vê mais nada dele. Isso acontecerá depois de 1000, a 1500, a 1600 e 1700 anos. Mas agora olhai novamente. Eis que ele tenta levantar-se rodeado de tropas negras, e alguns reis estendem as mãos para o ajudar, mas eis que os que o fazem desmaiam imediatamente, e os seus povos arrancam-lhes as coroas da cabeça e dão-nas aos reis fortes. E eis que agora o seu trono afunda-se e os reis fortes precipitam-se e dividem-no em várias partes, e assim todo o seu poder, altura e grandeza perecem para ele. Ele ainda tira flechas e relâmpagos sem brilhos à sua volta, mas já não fazem mal a ninguém, pois a maior parte volta para ele, e fere a ele e às suas hordas sem brilho e escuras. Capítulo 48 do Reino Milenar. Mas agora vê como o sol já começa a penetrar em tudo com a sua luz, e veja as hordas das trevas a fugir por todos os lados, exceto para onde o sol vem. Perante a sua luz, tudo se desvanece e se afunda no esquecimento. Mas agora olhem de novo e verão como uma nova terra está a ser formada a partir das nuvens de luz. O que é que as nuvens de luz representam? São associações de pessoas que foram iluminadas pela verdade divina. E vejam, agora estas associações estão a aproximar-se cada vez mais umas das outras, formando assim uma grande associação. E vejam, esta é precisamente a nova terra, sobre a qual se espelha um novo céu, cheio de luz e claridade. Mas não deveis ser da opinião de que esta terra natural irá então passar e ser transformada numa nova, mas apenas as pessoas irão criar uma nova terra espiritual, entre si através da plena absorção da verdade divina nos seus corações, como verdadeiros irmãos e irmãs, em meu nome. Nesta nova terra eu próprio estarei e reinarei entre os meus. Eles associar-se-ão a mim e nunca me perderão de vista. Mas agora, olha também para a velha terra. Vê como as luzes descem da nova terra em fluxos cada vez mais densos sobre a velha terra e a incendeiam de tal modo que parece estar em plena chama. Aí vês muitos mortos que saem dos túmulos para a luz e como logo são revestidos com o manto da verdade e então flutuam para cima, para o reino da nova terra. Mas, ao mesmo tempo, notareis também como uma parte muito grande e escura ainda está a tentar vestir e veste de luz sobre a sua veste negra e a criar um novo paganismo anticristão a partir dela e, portanto, por interesse próprio e desejo de poder. Mas eu próprio deixarei cair sobre eles a minha ira. Ou seja, o fogo da minha verdade e os meus anjos da nova terra cairão sobre eles, como com espadas flamejentas, e colocarão em fuga, e no abismo da destruição completa todos os outros esforços das trevas. Este será o último e maior julgamento 1000 anos depois. Este tempo será chamado de meu reino milenar na terra, que mais uma vez terá uma interrupção bélica por um período muito curto através deste último julgamento, mas a vitória será rápida e completa para todos os tempos futuros. A partir de então, os céus e a terra tornar-se-ão um só pastor,
e um só rebanho. O pastor serei eu, como sempre, e o rebanho será o povo da terra, em plena união com os bem-aventurados dos meus céus. Pois estes últimos voltarão a associar-se visivelmente com as pessoas da terra, como fizeram nos tempos primitivos da humanidade nesta terra. Mas antes que isso aconteça, a terra natural também passará por grandes transformações. Grandes terras e reinos, que agora ainda estão cobertos pelo grande e profundo mar, serão levados ao solo mais fértil. E muitas montanhas, que agora ainda são muito altas, serão rebaixadas, e muitas vales e vales profundos serão preenchidos com os seus picos desmoronados e formarão uma terra fértil. Como nesse tempo as pessoas não serão mais gananciosas e mesquinhas em relação aos tesouros terrenos e perecíveis. 100.000 vezes mais pessoas do que as que hoje vivem na terra poderão viver bem providas e felizes. Ao mesmo tempo, porém, todas as doenças malignas que atormentam a carne desaparecerão da terra. As pessoas chegarão a uma idade avançada e alegre e poderão fazer muito bem, e ninguém terá medo da morte do corpo, porque verá com olhos claros a vida eterna da alma diante de si. O principal para fazer o bem nessa altura será a educação correta das crianças e o que os fortes apoiam os fisicamente mais fracos com todo o seu amor e da melhor forma possível. Os casamentos também serão feitos na nova e feliz terra, mas como no céu, de acordo com a minha ordem. E as crianças também serão geradas em grande número, mas não no caminho da pura luxúria, mas no caminho do verdadeiro amor, e isso até o fim de todos os tempos desta terra. Tendes agora uma imagem fiel do juízo final sobre todos os gentios de toda a terra, que também podeis compreender muito facilmente e bem. Capítulo 49. A missão dos filhos de Deus no outro mundo. A duração da terra. Aqui os discípulos perguntaram: Senhor e Mestre, poderemos nós também ver e sentir tudo isto do reino dos Espíritos? E por quanto tempo a terra feliz continuará a existir até o fim do seu tempo? Disse eu: quanto à vossa primeira pergunta, é evidente que não só vereis, ouvireis e sentireis tudo isso muito claramente dos céus, mas também sereis os principais líderes de lá, e em todos os momentos. Não apenas na nova terra, mas em toda a grande criação, bem como em todas as infinitas associações de todos os céus, que não estão eternamente limitados a lugar algum. Portanto, digo-vos novamente que nenhum homem jamais viu, nem ouviu, nem jamais foi sentido na mente de qualquer homem o que Deus preparou para aqueles que verdadeiramente o amam. Mesmo agora, eu poderia ainda dizer-vos muitas coisas e também já vos mostrar muitas coisas, mas vós não poderíeis suportar isso agora. Mas quando o Espírito de toda a verdade e de toda a vida vier sobre vós e nascerdes de novo nele, ele guiar-vos-á e levar-vos-á a todas as profundezas da minha luz. Só então compreendereis e percebereis as grandes palavras que agora vos falei, portanto, também através de vós a todos os povos. Mas quanto à tua segunda pergunta, ela é realmente ainda muito tola, pois o nosso cálculo não tem nenhum número pelo qual se possa determinar a imensa multiplicidade de anos terrestres que se passarão até o fim dos tempos, e se isso fosse possível, só poderia ser um e o mesmo para aquele que viverão eternamente no Espírito. Digo-vos que nenhum anjo no céu sabe de tal tempo e hora marcados. Só o Pai do céu sabe, pois toda a criação é o seu grande pensamento, que não é um pensamento temporal, mas eterno, como o seu portador e sustentador onipotente. De
De qualquer modo, só recentemente mostrei como tudo o que é material se transforma finalmente no puramente espiritual, mas como ele existe independentemente e por isso não é necessário dizer-vos mais nada sobre isso. Agora vê e contempla a gloriosa natureza matinal do dia e como a luz cada vez mais forte do sol afasta todos os vapores e a escuridão na terra. E aprende com isso, como isso será subsequentemente também o teu negócio espiritual e farás melhor do que se te preocupares demasiado com aquilo que ainda não te diz respeito durante muito tempo. Já vos mostrei muitas vezes com o que vos deveis preocupar, mas não tendes de vos preocupar com mais nada. Sim, digo-vos que é mesmo desnecessário e vão. Se vos apegardes a mim, vivos na fé e no amor, que vos preocupeis com o dia seguinte, com o que ireis comer e beber, e com o que ireis vestir os vossos corpos. Sem pardais não se vendem no mercado por 1 cêntimo? Quão pouco valem eles aos olhos dos homens, e no entanto, o Pai do céu cuida deles e veste-os bem. Não valeis vós, como os seres humanos, mais do que os pardais? Olhei para estes flores do campo e para estes lírios. Salomão, com todo o seu esplendor, não se vestiu tão bem como elas. Quem se preocupa então com as suas vestes? É por isso que toda preocupação é vã da vossa parte, e ainda mais vã é a preocupação com o fim completo desta terra. Já todos me compreenderam? Todos responderam afirmativamente, exceto Judas Iscariotes. Ele disse que não estava muito claro para ele o que eu havia profetizado na montanha sobre o último julgamento dos gentios. Mas eu disse-lhe, então, dirige-te àqueles para quem isso se tornou claro. O que os romanos entendem como gentios, tu, como judeu e velho discípulo, também deves ser capaz de entender. E ele não disse mais nada, porque já tinha percebido a razão, porque eu lhe tinha dado tal resposta, e retirou-se de novo. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.